Um idoso entra em um hospital de luxo, mal se aguentando em pé, e é completamente ignorado apenas por parecer simples demais. Mas a reviravolta ocorre quando esse mesmo homem revela quem ele realmente é. Prepare-se para a história surpreendente de Fernando Neves. Num dia qualquer, sob o peso dos anos e com uma respiração pesada, um senhor parou na calçada. Ele fixou seu olhar cansado na grandiosa fachada de um hospital particular, que se erguia majestosamente do outro lado da rua. Aquele edifício imponente, sinônimo de alto padrão, fazia qualquer transeunte imaginar que o atendimento ali prestado fosse da mais refinada excelência. Esses eram os pensamentos do velho homem também. Vestindo roupas singelas, adequadas para o trabalho diário e marcadas por manchas de suor que denunciavam seu duro labor, ele exibia em si as marcas da labuta braçal. As mãos apoiadas sobre o peito, enquanto lutava para recuperar o fôlego, ele atravessou a entrada automática do hospital, adentrando um mundo distinto do seu. O interior do hospital era um retrato da sofisticação. Pelo contrário de outros estabelecimentos da cidade, não havia filas. Grandes televisores adornavam as paredes, enquanto bancos confortáveis ofereciam repouso a OS que ali aguardavam. Câmeras de segurança pontilhavam o teto, e amplas janelas banhavam o ambiente com luz natural, conferindo-lhe um ar sereno, porém austero. Na recepção, uma mulher vestida em trajes sociais exibia uma postura impecável. Todos que esperavam naquele despaço ostentavam trajes igualmente formais. O velho homem, com suas roupas comuns e desgastadas, destoava completamente do restante. Com esforço, ele se aproximou da recepcionista. A funcionária, bem arrumada, lançou um olhar rápido para o homem, avaliando-o de cima a baixo em apenas 3 segundos. Seu julgamento foi imediato. Aquele senhor, certamente, não poderia ser um cliente daquele hospital. Talvez fosse mais um indivíduo desafortunado em busca de doações de remédios. No fundo, ela esperava que não fosse isso, temendo que a presença dele perturbasse os outros clientes. Contudo, o senhor, apesar de ofegante, não perdeu sua cortesia. Com uma voz suave, cumprimentou a mulher, chamando-a pelo nome que leu em seu crachá. "Bom dia, Camila." Camila, ainda que surpresa pela educação inesperada, não conseguiu disfarçar seu desconforto diante daquele homem que parecia tão fora de lugar naquele ambiente refinado e elitizado. Afinal, o que um homem com aquelas vestes e aquele semblante cansado estaria fazendo em um hospital como aquele? Com a mão sobre o peito, o semblante do senhor refletia uma mistura de desconforto e determinação. Ele, com voz fraca, declarou: "Preciso falar com o diretor deste hospital." Camila, ainda com aquele ar superior, arqueou as sobrancelhas. Em sua mente, a ideia de tal senhor querendo falar com o Dr. Lee Ribeiro, o diretor clínico e mais renomado profissional daquela instituição, beirava o absurdo. Dr. Ribeiro era um homem ocupadíssimo e seletivo, atendendo somente a elite e casos de extrema urgência. Camila, forçando um sorriso protocolar, respondeu: "Desculpe, senhor, mas este não é um hospital público. Para ser atendido, precisamos do cartão do seu plano de saúde. E, sendo sincera, nem todos os planos são aceitos aqui." O senhor, com alguma hesitação, retirou do bolso uma carteira desgastada pelo tempo. Dentro dela, havia apenas algumas notas amassadas e cartões que pareciam tão antigos quanto ele. "Não tenho um cartão desses." "Desculpe, jovem, não sabia desse procedimento. Só queria falar com o Dr. Ribeiro. Meu nome é Fernando." Ele disse, estendendo sua identidade para ela. Camila, sem sequer olhar para o documento, afirmou com um tom firme: "Sem um plano, a identificação não nos serve para muita coisa, e definitivamente não posso incomodar um médico do calibre do Dr. Ribeiro sem um bom motivo." O ambiente estava carregado de tensão. Fernando, apesar do cansaço e da dor, conseguiu se recompor. Olhou nos olhos de Camila e com uma clareza surpreendente disse: "Camila, certo? Tive um dia bem complicado. Na verdade, sinto dores agudas no peito desde amanhã. Passei mal na rua, foi uma batalha chegar até aqui. Por favor, só quero falar com um médico. Pode me ajudar?"
Havia algo na sinceridade de Fernando que fez Camila se desconectar, mesmo que por um instante, do estereótipo que havia criado em sua mente sobre ele. A urgência em seus olhos e a genuinidade em sua voz tocaram o coração da recepcionista. Era um pedido simples, uma chance de ser ouvido, um apelo para que olhassem além das aparências. E por um momento, todo o luxo e sofisticação do hospital pareceram tão pequenos diante da humanidade daquela situação. E agora? O que Camila faria? O que diria o destino sobre a jornada daquele velho chamado Fernando? A tensão no ambiente crescia a cada segundo. Os pacientes na recepção perceberam o clima tenso entre Camila e o senhor de idade e os murmúrios começaram. 2 olhares particulares, no entanto, fixaram-se no episódio. 2 elegantes senhoras, provavelmente da alta sociedade, lançaram olhares de desaprovação para aquela cena. Camila, sentindo o peso dos olhares recair sobre ela, decidiu assumir uma postura mais direta. Senhor, temos 2 hospitais públicos na cidade. Sugiro que vá até lá. Por favor, não cause uma cena aqui e não me faça chamar a segurança, disse ela, fazendo um sinal discreto para a fila atrás de Fernando, como se pedisse desculpas pelo incômodo. Fernando, já se sentindo fraco, mas ainda determinado, elevou a voz. Eu exijo falar com o diretor clínico agora! A voz alta atraiu a atenção do novo gerente de turno, um homem chamado Alberto Roberto. Elegante, de terno impecável, Alberto se aproximou da recepção, analisando a situação. O que está acontecendo aqui, Camila? Indagou ele, com um tom calmo, porém autoritário. Camila rapidamente narrou o ocorrido, e Alberto, ainda sem olhar para Fernando, disse: Camila, eu te contratei para resolver essas questões, certo? Antes que ela pudesse responder, Alberto, com um gesto da mão, chamou a segurança. Em um piscar de olhos, Fernando foi agarrado pelos braços por 2 homens musculosos. Não pela recepção! Leve-o pelos fundos! Ordenou Alberto, preocupado com a imagem do hospital. O corredor parecia estender-se por quilômetros enquanto Fernando era arrastado. Mesmo fraco, ele tentava resistir, gritando: Estão cometendo um grande erro! Por favor, alguém me ajude! Mas as vozes pareciam ecoar e desaparecer, abafadas pelos luxuosos corredores daquele hospital. E enquanto a tensão preenchia o ar, um pensamento pairava em mente de todos. Quem era aquele senhor chamado Fernando? E por que ele estava tão desesperado para falar com o diretor clínico? A história estava longe de terminar, e cada minuto trazia novos mistérios e revelações. A silhueta do corredor estava quase vazia. O silêncio só era quebrado pelo barulho dos sapatos dos seguranças ecoando pelo corredor, e o corpo frágil de Fernando sendo arrastado. De repente, uma voz firme e materna ecoou pelo espaço. Ei! O que vocês acham que estão fazendo? A enfermeira Rosana, uma mulher de estatura mediana, cabelos castanhos presos em um coque e óculos de leitura, bloqueou o caminho dos seguranças. Era inegável que, mesmo sendo uma das enfermeiras de cargo mais baixo do hospital, Rosana tinha uma aura de respeito e autoridade. Os seguranças, sem palavras, imediatamente soltaram Fernando. Peço desculpas, dona Rosana, mas ele precisa ir pelos fundos, justificou um deles, hesitante. Rosana suspirou, lançando um olhar repreensivo. Aqui é um hospital, rapazes. Um lugar de cuidado, amor e empatia. Não tratamos ninguém dessa maneira. Aproximando-se de Fernando, que estava visivelmente abalado, ela amparou-o. Meu nome é Rosana, senhor, e eu estou aqui para ajudar. Fernando, com os olhos vidrados e um semblante de exaustão, mal conseguia formular palavras. Percebendo o seu estado, Rosana rapidamente mediu sua pressão e lhe ofereceu um copo d'água seguido de um comprimido. Tome isto, vai lhe ajudar, disse ela com uma suavidade na voz. Mesmo com a visão embaçada, Fernando pôde perceber o olhar de compaixão daquela mulher. Obrigado, murmurou. Você é um anjo. Rosana sorriu e, enquanto o acomodava melhor na sala, disse que esperava seu marido, mas que faria companhia a Fernando até ele se recuperar. No entanto, a serenidade foi quebrada por 2 enfermeiras que entraram no recinto, buscando alguns equipamentos.
olharam para Rosana e Fernando e riram debochadamente. Oh, Rosana, a gente sabe que as coisas com seu marido andam complicadas. Mas isso já é demais, não? Pegar um paciente está tão carente assim? Zombou uma delas, arrancando risos da outra. Rosana, sem perder a postura, apenas respondeu com um olhar repreensivo, enquanto Fernando se sentia mais protegido e acolhido do lado dela. Aquela enfermeira estava prestes a fazer a diferença em sua jornada. O olhar compreensivo de Fernando observava a enfermeira, tentando compreender o que estava por trás daquele rubor súbito. Rosana, ajeitando o uniforme e respirando fundo, decidiu dividir sua história. É um pouco difícil de falar, mas acho que você merece saber. Joana? Começou ela, olhando distante como se revivesse os momentos. Meu querido marido sofreu um grave acidente no trabalho. Ele trabalhava na construção civil e sempre se orgulhou de ajudar a construir os prédios que transformavam a paisagem da cidade. Naquele dia fatídico, Joana estava no alto de uma torre quando, sem aviso, uma viga de madeira se soltou. No curto espaço de tempo entre a viga caindo e atingir o solo, ele percebeu seu destino. Tentou se desviar, mas a viga caiu diretamente em sua perna. O som ensurdecedor do impacto ainda ecoava na mente de Rosana. Graças a Deus, ela continuou, o socorro foi rápido. Conseguiram salvá-lo, mas a perna, ela foi perdida. Fernando engoliu em seco, imaginando a dor de Joana. Era um homem tão cheio de vida, Rosana continuou. Nascido em uma família modesta, ele sabia o valor de um dia de trabalho duro. Com o acidente, além de sua perna, ele perdeu também parte de sua alma. Mas Joana era um lutador. Com o dinheiro da indenização que recebeu da empresa, comprou um carro adaptado e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Apesar de todos os desafios e dores que enfrentava, ele estava determinado a sustentar sua família. As costas começaram a doer mais, talvez por conta da amputação, mas ele jamais reclamou, disse Rosana, com um misto de orgulho e tristeza. Um toque suave no braço de Fernando a trouxe de volta à realidade. Peço desculpas, disse ela. Falei demais. É só que, às vezes, precisamos compartilhar nossos fardos. Nesse momento, uma buzina soou do lado de fora. Ah, deve ser Joana. Ele veio me buscar. Os dois caminharam juntos até a saída pelos fundos, e Fernando pôde ver um carro adaptado estacionado. No volante, um homem de expressão forte e olhar amável acenava para Rosana. Fernando, ao observar os dois juntos, pôde sentir o laço de amor e cumplicidade que os unia, independente dos desafios que a vida apresentasse. O carro adentrou uma rua estreita, com pequenas casas de cores alegres e crianças correndo soltas. O aroma do jantar das vizinhanças preenchia o ar. A casa de Rosana e Joana era simples, mas o que chamou a atenção de Fernando foi a atmosfera de aconchego que emanava dela. Pela primeira vez, em muito tempo, ele sentiu como se tivesse entrado em um lar de verdade. Na viagem, Fernando observava curioso enquanto Joana tagarelava. A despeito de sua perna amputada, aquele homem irradiava uma energia positiva e contagiante. E em cada história que contava ou piada que fazia, a mensagem era clara. Viver era um presente, independente dos obstáculos. Fernando sentiu-se cativado por aquele espírito inquebrável. Mesmo quando Joana comentou sobre suas dores nas costas, não havia amargura em sua voz. Apenas um tom de aceitação. Quando entraram na casa, Rosana tomou as rédeas, mostrando a Fernando cada cantinho. Uma pequena cozinha que exalava o aroma de um café recém-preparado, uma sala de estar decorada com fotos do casal em diversos momentos da vida e, no centro, um sofá-cama. Este pode ser seu cantinho por esta noite, disse ela sorrindo. A conversa na sala de estar fluiu com facilidade. Entre goles de café e risadas provocadas pelas histórias de Joana, Fernando sentiu algo que há muito havia esquecido: o calor humano. Foi um momento de troca, onde ele também compartilhou histórias do passado e de sua busca para falar com o diretor do hospital. Conforme a noite avançava, os três formaram uma amizade instantânea.
Era como se o destino tivesse conspirado para que suas vidas se cruzassem. E em meio a essa teia de conexões humanas, Fernando percebeu que, às vezes, o universo tem seus próprios planos. O relógio soou meia-noite quando Joana, bocejando, sugeriu que Fernando poderia dormir no sofá-cama. Afinal, disse ele, acho que um pouco de companhia e observação não seria uma má ideia. Fernando, tocado pela gentileza do casal, concordou. Deitado no sofá-cama, enquanto a lua lançava sua luz suave através da janela, ele sentiu uma gratidão imensa. Naquele espaço simples, encontrou conforto, risadas e, acima de tudo, um sentimento de pertencimento. Era a prova de que, mesmo nos momentos mais inesperados, a bondade humana podia brilhar intensamente. A luz do sol se esparramava suavemente pelo quarto, e Fernando se estirou no sofá-cama, sentindo os músculos tensos relaxarem. Ele não se lembrava da última vez que havia dormido tão bem. Vestindo-se com roupas limpas, gentilmente cedidas por Joana, ele se olhou no espelho, enxergando em si o reflexo de um homem revigorado. Na cozinha, o aroma do café fresco o saudou e Joana estava ali com uma xícara em mãos. "Pronto para enfrentar o dia, amigo?" ele perguntou, sua voz vibrante. Fernando acenou positivamente, sabendo que uma tarefa o esperava. A viagem de volta para o hospital foi feita em silêncio. Joana, ao volante, olhava de vez em quando pelo retrovisor, claramente intrigado com a decisão de Fernando de retornar àquele lugar. Rosana, que se juntara a eles, segurava a mão de Fernando, oferecendo um silencioso suporte. Eles entraram pela porta dos fundos. Rosana tentou obter respostas novamente. "O que planeja fazer lá, Fernando?" ela sussurrou. Mas ele apenas sorriu e, com um brilho determinado nos olhos, disse: "Vamos mudar as coisas." A atmosfera na recepção era de movimento constante. Pacientes, enfermeiras, médicos, e lá estava ela, Camila, a recepcionista impecavelmente vestida, em conversa animada com o Dr. Gabriel Ribeiro. Fernando, com sua postura ereta, começou a caminhar em direção a eles. O olhar de Camila se estreitou quando o reconheceu. Sua postura defensiva emanava uma energia de desafio. "De novo aqui?" ela disparou, claramente tentando intimidá-lo. Mas Fernando não estava para joguinhos. Ele a ignorou, fixando seu olhar no Dr. Gabriel. "Dr. Gabriel, lembra de nosso juramento de cuidar de todos que precisassem? Parece que em algum momento você esqueceu disso", disse Fernando, a voz firme. Os olhos de Camila se arregalaram, uma luz de compreensão brilhando em seu olhar. "Fernando?" Dr. Gabriel murmurou, a surpresa evidente em seu rosto. Eu não sabia que era você ontem." Fernando sorriu, mas não havia calor naquele gesto. "Parece que o hospital que construí com tanto amor e dedicação se perdeu. Eu vim ontem, Dr. Gabriel, precisando de ajuda, e o que recebi foi desprezo. Esta instituição era para ser um refúgio para todos, não apenas para aqueles que podem pagar." A culpa estampada no rosto de Dr. Gabriel era evidente. Ele gaguejou, tentando encontrar as palavras certas. "Eu sinto muito, Fernando." Fernando olhou em volta, vendo o brilho nos olhos dos funcionários que tinham ouvido a conversa. "Precisamos fazer melhor", disse ele simplesmente, "e faremos." E naquele momento, todos no hospital souberam que estavam diante de um homem que não apenas possuía o estabelecimento, mas também um coração gigante e cheio de compaixão. O silêncio no saguão do hospital era quase absoluto, cortado apenas pelo eco vibrante da voz de Fernando. "Imaginem só", começou ele com um tom de ironia. "Eu, sem carro por causa de um acidente bobo. Tentei fazer a minha máquina antiga funcionar, mas o que ganhei? Mãos e roupas sujas e um carro guinchado." Ele fez uma pausa dramática, os olhos dançando com uma mistura de tristeza e frustração. "E foi assim, nesse estado, que eu vim para o meu hospital, o hospital que construí com amor, paixão e determinação." Havia uma tensão palpável no ar. Cada pessoa ali presente podia sentir a carga emocional por trás das palavras de Fernando. "O meu celular? Ficou no carro. A dor de cabeça que achei que seria temporária só piorou. E o que era para ser um simples trajeto tornou-se uma provação."
Imagine, um dos homens mais ricos da cidade, sem fôlego e com o peito apertado, caminhando pelas ruas, e tudo o que eu esperava era ser acolhido aqui. A voz de Fernando, embora firme, estava carregada de emoção. Todos estavam hipnotizados por suas palavras. Eu não construí este lugar para que as pessoas fossem tratadas com base em sua aparência. Quando eu olhei nos olhos daqueles que deveriam cuidar, eu não vi empatia. Eu vi julgamento. O olhar de Fernando se fixou no Dr. Gabriel Ribeiro. Eu pensei em tê-lo como sócio, mas depois de ontem, não mais. E quanto a você, Camila? Ele disse, se virando para a recepcionista. Eu espero que aprenda que a dignidade de uma pessoa não se mede pela roupa que veste. Houve um momento de silêncio antes que Fernando continuasse. Mas toda nuvem tem um forro de prata. Ele se virou para Rosana, cujos olhos estavam arregalados de surpresa. Rosana, em meio a toda essa confusão, você mostrou bondade e compaixão. Se você aceitar, quero que lidere uma nova gerência aqui, focada em garantir que cada paciente seja tratado com o respeito e cuidado que merece. E, claro, com um salário que reflita essa responsabilidade. Os olhos de Rosana brilhavam, cheios de lágrimas, enquanto ela tentava assimilar tudo o que estava acontecendo. Fernando sorriu, olhando para todos os presentes. A mudança começa agora, com todos nós. E espero que todos, independentemente de posição ou salário, se lembrem sempre do verdadeiro propósito deste hospital. E com aquelas palavras, Fernando sinalizou o início de uma nova era para a instituição. Uma era de compreensão, empatia e verdadeira humanidade. Camila pediu desculpas e implorou para não ser mandada embora. Nunca mais agirei daquela forma e estou envergonhada de mim mesma, disse ela. Fernando pensou por um instante e respondeu. Você pode ficar na empresa, mas passará 2 meses nos fundos do hospital, acompanhando a carga e descarga. Se não tem habilidade para lidar com a entrada e saída de pessoas, então monitore a entrada e saída de produtos de limpeza, equipamentos e lixo hospitalar. Ali, você não precisará de joias ou roupas de marca. Camila se levantou indignada. Jamais faria aquilo, nem mesmo temporariamente. Peço desculpas, senhor, mas não aceitaria essa humilhação. Tenho muito mais valor que isso. Não vou ficar nos fundos só porque o dono da empresa quer punir alguém, respondeu, agitada e ressentida. Fernando, então, segurou as mãos da funcionária e disse de forma serena. Então quer dizer que trabalhar nos fundos é humilhação? Acha que as pessoas que lá trabalham não estão à sua altura? A verdadeira punição é termos que lidar com sua arrogância. Pois bem, minha cara, a partir de hoje você está na rua. 3 dias depois, uma mulher vestida de terninho bateu na porta da casa de Rosana. Sou Célia, a advogada, anunciou. O marido de Rosana receberá uma nova perna mecânica em breve, feita com uma tecnologia de ponta desenvolvida na Islândia. E o Sr. Fernando garantirá todo o tratamento para as dores crônicas de Célia em seu hospital. O casal ficou pasmo. Estamos felizes, mas isso é demais para nós. Não fizemos nada de especial para aquele senhor de idade, disseram. A advogada respondeu. O mundo se tornou um lugar estranho e cinza, com pessoas mesquinhas e arrogantes. Um ato de generosidade, como o que vocês demonstraram, sem esperar nada em troca, é raro. O Sr. Fernando só quer retribuir um pouco do carinho que vocês proporcionaram a ele. É um lembrete para a vida toda de que ser bom e solidário ainda vale a pena. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei pra gente e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo.